Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Cipinho. Seja bem-vindo, Cipinho. Obrigado, César. Recebendo pessoas maravilhosas, queridas, já amigas, né? Não de longa data, mas de muito relacionamento, né? De bastante bate-papo, de muita sinergia em negócios. Então, quero apresentar para vocês a Cíntia Junqueira e a Tainara Farias, que são sócias do escritório Junqueira e Farias Advogados Associados. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigada, César. É um prazer pra gente, prazer. Obrigada, Cipinho. Um prazer estar aqui. É um momento especial pra gente, porque esse convite veio para a gente celebrar uma parceria que, embora recente, né? É uma parceria de muita sinergia mesmo. Quero aproveitar esse momento aqui para fazer um agradecimento especial, porque eu me aproximei mais do César, embora já conhecesse a C2, porque, enfim, quem não conhece, né? Mas nos aproximamos quando a gente teve um problema com o cliente, aí, assim, veio um socorro imediato mesmo, sem a gente ter essa proximidade. E aí nos atendeu num momento bem crítico. E, então, obrigada por isso. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer de forma especial também. E depois disso, então, a gente entendeu que fazia muito mais sentido a gente se aproximar, e depois disso a parceria só cresceu, né? Então, é um momento especial para a gente. Obrigada. Muito obrigado. Para nós também, né, Cipinho? Sim, com certeza. Obrigado, Cíntia, por ter aceito o convite, Thay também por estar aqui com a gente. Eu esqueci que hoje era véspera de feriado, né? Me perdoem, mas muito obrigado por estarem aqui com a gente. Tenho certeza para quem está de casa aí e vai nos acompanhar, voltando do trabalho, nos vendo, nos ouvindo, vai gostar muito, porque vai ser um bate-papo muito enriquecedor, eu tenho certeza disso. Que bom. Muito bom. Meninas, conforme falamos, né, um pouquinho antes, o escritório, né, já tem um longo período de atuação, né, em especial focado no nosso mercado, que é o mercado do fomento mercantil, né, onde nós temos aí inúmeras empresas, né, fazendo uma atividade que é desafiadora a cada dia, que é conceder crédito, né? E vocês estão aqui hoje para assim encher, né, de conhecimento, de informação, de troca de ideias, e eu quero começar explorando um pouquinho isso com vocês. Vou pedir licença para começar com a Thay. Thay, queria saber de você o seguinte: como que foi começar o escritório, de onde veio a ideia, essa trajetória, né? Poder falar um pouco, queria conhecer um pouquinho de você, da sua história. Então tá, eu entrei na Junqueira Advogados, estagiária ainda, no segundo semestre. E aí eu lembro que eu fui fazer a entrevista, eu tinha ouvido um pouquinho sobre factoring na faculdade, mas aí você sabe o que significa atividade, e é uma atividade muito peculiar, né? Assim, se você falar no mercado, muitas pessoas não sabem muito bem o que significa, né? E fui aprendendo com a Cíntia, com a equipe toda, crescendo ali, aí virei assistente jurídica, e um dia a Cíntia me fez o convite para entrar como sócia da empresa, e foi maravilhoso. É verdade. Nossa, história bacana, muito bom, muito bom. 11 anos de parceria aí. Isso é uma coisa muito legal lá do escritório, assim, todo mundo tá lá de longa data. A gente brinca que lá as pessoas só chegam, não saem. Que bom, né? É um setor apaixonante, então, assim, pra gente, quando a gente recebeu o convite, falou assim, acho que nós que somos apaixonados por esse setor, ter a oportunidade de falar sobre isso, né, e de alguma forma esclarecer isso também para o mercado, que nem sempre tem a informação, ou, né, sempre busca informação também, é sempre um privilégio, né? E aí a gente ficaria aqui horas falando sobre o nosso negócio. Quando eu entrei, né, discussão de caso, então eles traziam para a mesa e falavam, nossa, isso é muito legal. E quando você vai passando os anos, você vai aprendendo a participar daquelas discussões, achar uma solução, você fala, caramba, que interessante. E todo dia é uma coisa nova, né? Todo dia tem coisa nova. Todo dia. Não tem rotina, Não né? tem. Isso é bom, né? Que tira a gente da zona de conforto. A gente aprende ali que... todo dia. Todo dia chega um caso diferente. E aí, como é que a gente resolve isso? Isso nos move também, assim, o desafio de falar, nossa, isso nunca chegou pra gente, como é que a gente vai fazer, né? Então, é sempre um desafio, mas é uma coisa muito, muito legal.
E você tinha falado, a gente estava conversando antes aqui, né? Você falou, primeiro a gente faz o caminho inverso, né? Como é que você falou? Eu achei muito legal. Primeiro eu vejo se não tem nada que fale que não pode. Se não pode, a gente descobre como pode fazer. Porque tem as coisas que são clássicas, né? De todo dia ali, né? Recuperação, se a gente falar de recuperação de crédito, aqueles cases que são muito comuns. Mas tem situações ali que são muito diferentonas. E isso acontece com muita frequência, né? Então E tem coisas que a gente nunca viu. E aí a gente fala assim, bom, vamos ver o que a lei diz que não pode. Se não pode, não pode. Agora, se a lei não proíbe, tudo pode e a gente vai achar uma solução, né? Legal. Acho que esse é o grande motivador ali, né? Eu já ouvi uma coisa aqui que me deixou... Só confirmou, na verdade, o que eu já sabia, né? Na verdade, da forma que a Cíntia cuida das pessoas, que trata, né? Trouxe aqui, né, a Thay para poder contar. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você também, Cíntia, mais, né, desse lado humano, né? De como que foi começar os desafios do escritório. O início é sempre desafiador. Sim. E aí tem um segredo que eu preciso contar. Vocês lembram daquele episódio que falava assim, meu marido tem 2 empregos, né? A Cíntia tem 2 empregos. Pois é. E aí que Cíntia queria que você falasse um pouquinho, né? Tanto do escritório, mas também da parceria com a Federal Invest, né? De todo o trabalho que é feito com a rede. O escritório tem lá 24 anos já, né? Mas eu estou nesse mercado há mais tempo, porque eu já trabalho, estou inserida ali no Grupo Federal Invest há 32 anos agora. Então, comecei nesse mercado há bastante tempo, né? Depois me formei e continuei colaborando dentro da empresa e também estendendo o nosso trabalho para o mercado, mas nosso escritório está dentro da Federal Invest, presta serviço para a Federal Invest, e então toda a nossa expertise e a oportunidade que a gente tem de acessar situações diferentes quase que diariamente também vem ali em razão de está ligado a um grupo que é tão grande, tão capilarizado, né? Porque a Federal Invest tem agências em todo o Brasil. Então, isso também nos coloca num cenário de oportunidades, né? Que é conhecer o cliente de outro estado, que tem uma outra dinâmica. E por isso que eu digo que a gente aprende muito e sempre, né? Porque são situações muito diferentes. O Brasil é muito grande, né? Então, são cenários muito diferentes, todos desafiadores. Não tem um cenário melhor do que o outro, mais fácil, mais difícil. Então, a ideia é a gente sentar com o cliente para poder resolver a situação, né? Legal. Existem muitas particularidades regionais, né? Muitas. Acabam acontecendo, né? Muitas. E poder atuar, né, com clientes do Brasil inteiro, com certeza é de grande aprendizado e... Né, formação realmente de... E aí a gente percebe essas diferenças todas, né, de interpretação. Se a gente vai para o judiciário mesmo, a gente já encontra essa dificuldade muitas vezes, né, do judiciário interpretar como que o judiciário interpreta a nossa atividade, né? E aí a gente vai para os cartórios, não é diferente. A gente cataloga uma planilha e a gente cataloga os estados ali, os cartórios. Aqui é possível, aqui não é possível, aqui dá, só que dessa forma, então a gente... E é a mesma lei, né? Exatamente. Mas cabe uma notificação para, enfim, e aí a gente vai indo, vai trabalhando. Não tem um padrão, não. Eu acho que são situações a serem tratadas pontualmente. E a gente fala muito, assim, sabe aquela máxima, assim... dinheiro não aceita desaforo, cliente também não. Sim. Pode ser cliente grande, pequeno. Então, a máxima é essa, né? A gente tem que entender, de fato, a dor do cliente e ver onde a gente pode entrar, atuar, prevenir, né? E isso reflete para todo o setor, né? Sim, e a prevenção é mais importante, né, Cíntia? Sempre. Porque depois que apertou o botãozinho e o dinheiro foi embora... Você troca de lado, né? Na hora que você apertou o botão, o dinheiro lá, aí você está na mão do devedor ali para negociar muitas vezes, né? Então, o preventivo sempre funciona muito bem, né? Eu acho que o nosso grande desafio, assim, é diminuir essa distância entre um escritório especializado e uma empresa de qualquer tamanho que pode acessar esses serviços, sabe? Então, e é uma coisa que a gente ouve muito, assim, quando a gente consegue chegar... Às vezes a gente atende empresas grandes, né? Dei o nome aqui da Federal Invest, mas a gente tem empresas pequenas também que tem ali 1 ou 2 pessoas operando, né? Sim. E é muito comum
né, a gente ouvir, né, Thay, que assim, mas a gente achou que um escritório tão especializado, a gente não ia acessar, a gente teria mais dificuldade para acessar, né? E a gente falou assim, não, nós estamos aqui, senta aqui, vamos nós conversar. somos prestadores de serviço, né? Estamos aqui para servir, né? Sim. E essa é a ideia. Então, por isso que eu faço essa brincadeira. Dinheiro não aceita desaforo, o cliente também não. E assim, cliente grande, cliente pequeno, cliente é cliente, ponto, né? Então... Sim. E o que eu acho muito legal, eu venho falando bastante ultimamente com a Cíntia, com a Thay, e eu brinquei isso com elas hoje, assim, que vocês não têm o juridiquês. Porque para nós que estamos, às vezes, do lado de cá, a coisa mais difícil que tem, porque, né, é quando o advogado começa a falar muito juridiquês, que você olha assim e fala, tá, agora traduz para mim. Fica complexo. E aí acaba você ficando assim, tá, mas e aí, agora o que eu faço aqui, né? E vocês tratam isso, né, o contato ali, o dia a dia, de uma forma muito simples, né? Muito leve, assim, de tratar, de falar, de entender e de se comunicar, né? E eu acredito que isso no dia a dia de vocês, por isso que a gente falou agora, você tem cliente que está lá no Pará, tem cliente que está no Sul, tem cliente que está aqui no Sudeste, e ter essa forma leve de levar a informação faz muita diferença, né? Não tenha dúvida. E eu acho que a Thay pode falar bem isso, porque é bem à frente dela, né? Imagina, você acessa, né? Essas pessoas todas... É que eles entendam, né? Então, não é para causar ali uma confusão, um desconforto. E aí, não entendeu, não. A gente fala de novo, tenta de novo, explica de outra forma. A ideia é que entenda e consiga estruturar a operação, as operações, né? Se forem o caso, de uma forma que tenha base ali para a gente poder, se precisar, executar, enfim. Eu acho que esse diálogo quando a gente fala de recuperação de crédito, por exemplo, né? Esse diálogo com o nosso devedor ali, quanto mais fluido, mais eficiente. Simples, melhor. Mais eficiente. Eles não entendem muito da operação. Quando você liga para o devedor, você faz a cobrança extrajudicial, você liga, eles, para entender, você fala, não, você lembra? Você falou com tal pessoa, lembrei, sim, o cheque, isso. Aí você começa a colocar as situações e aí eles começam a entender até responsabilidade, que quando tem desacordo, por exemplo, eles acreditam que não tem responsabilidade, aí você fala, olha, cheque, é o título autônomo, você começa a explicar um pouquinho, aí eles falam, entendi, tem que pagar. Basicamente isso. Sim, tem que pagar, por favor, me pague. E a ideia... A ideia eu não precisava estar aqui te explicando, mas é isso. Né? Quem compra tem que pagar. Eu não recebi mercadoria. Quem contrata tem que pagar, né? E a ideia é levar essa mensagem de forma muito clara, né? Porque a gente imagina, né, que a gente recebe lá, né, uma carteira de recuperação de crédito ali do cedente, né? E a gente tem que preservar essa relação. Sim. Eu digo sempre que vender é bom, receber é melhor ainda. Agora, vender, receber e manter o ciclo, né? É melhor ainda. Não, então, tem um devedor que fala, vocês podem cobrar para mim? Eles pagam e falam, vocês podem A gente brinca que esse é o nosso desafio lá. Fala assim, olha, a gente quer trazer, né? A gente quer reverter a dívida e trazer esse cara pra gente. Legal, grande desafio. Mas isso tem muito a ver com o nosso dia a dia também, né? Não porque é isso. Quando você tá ali fazendo uma operação, você vai fazer uma checagem, as meninas são treinadas para isso, né? Não aprovou. Esse aqui que não aprovou para sacado, mas ele pode ser um cedente, né? Sempre. Aonde está a oportunidade? Deixa eu remanejar, cabe todo mundo. Uma coisa legal, meninas, que vocês falaram, né? Veio aqui a palavra do preventivo, né? E aí eu queria explorar um pouquinho mais isso com vocês. O que é efetivamente esse preventivo? Mas pegando o gancho do seguinte, a Cíntia trouxe uma questão para mim que era fundamental, né? Eu já atuei, né, na linha de frente, né, concedendo crédito, né, juntamente, né, com os meus sócios, que são pessoas muito experientes no mercado, e aprendi muito, né? E aí uma das coisas que nós sentimos dificuldade era justamente falar assim, poxa, mas como que eu faço para acessar esse escritório que é especialista ou tem uma estratégia diferente? Como que eu me protejo mais, né? E aí nós naturalmente participamos dos cursos lá no Sinfac, né? Nos cursos especializados, mas nada como falar com especialistas, né? Então essa oportunidade de hoje com vocês, queria explorar um pouco mais, queria entender mais a fundo o que é trabalhar de forma preventiva. Eu vou trazer um caso agora, que até falei um pouquinho com o Cipinho, que a gente precisa da C2, né? Então, já tem uma dívida ali, na verdade, nem tem que cortar, porque tá não bom, é preventivo. Não tem problema. Pode esse exemplo depois. Pode seguir com outro exemplo, tranquilo. Eu acho que
voltando naquela brincadeira que a gente faz no escritório, que é uma coisa que a gente abre a reunião falando, né? Que dinheiro não aceita desafio, cliente também não. E eu gosto muito da frase do Coaf, né? Conheça seu cliente. Sim. Então, eu acho que assim, quando a gente fala do preventivo, a gente começa compreendendo que a gente precisa entender a dor do cliente. Ela nunca é padrão. As pessoas falam assim, mas isso, o perfil do devedor, ele sempre segue um padrão, tal. Pode até ter, e é claro que a gente precisa catalogar isso também, quando a gente vai estudar todo esse processo de recuperação de crédito, a gente faz, né, cataloga tudo isso, desculpa. Mas assim, para aquele cliente, aquela situação é muito diferente. Então, assim, o que a gente precisa entender? Você sabe que não é muito incomum, às vezes, né, quando o cliente chega para a gente a primeira vez, a gente entender que a estrutura da atividade dele está equivocada. Né? Então, ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma operação de fomento, e aí ele manda um contrato de mútuo para a gente. Né? E ele não entendeu o tamanho do risco que ele está correndo ali. Então, aí a gente precisa fazer com que o cliente entenda que a gente tem que parar um pouquinho, dar alguns passos para trás, reestruturar, né, a empresa dele de modo geral, assim, né? E aí, então, formalizar isso. É claro que aqui não estou nem entrando na parte operacional, né? Quando a gente fala de segurança de operação, a gente volta lá para a concessão do crédito, né? Mas a gente tem ali um contrato bem estruturado, que define ali caminhos de saída para uma cobrança eficiente, né? E aí pode parecer um detalhe, né? Mas às vezes você usa a figura do... Precisa da C2 para emissão de uma nota comercial, uma CCB. Como aconteceu, já liguei algumas vezes para o Cipinho, né? Vai conceder crédito, e aí é uma operação um pouco mais complexa. A gente fala, nesse caso, cabe uma nota comercial, cabe uma cédula de crédito bancário. E esse é o preventivo, né? Não dá para fazer uma convencional, porque se precisar executar, a gente vai ter um problema. Então, a gente precisa estruturar e encaminhar ali para as melhores estruturas. E aí é um outro desafio, né, Thay e Cíntia? Porque o cara que tá lá na ponta fazendo um mútuo pro fomento, não é a primeira vez que ele tá fazendo. Não é. Ele tá rodando, às vezes, anos daquele jeito. Não é. E sempre deu certo. Exato. Exatamente isso. Assim, mas sempre deu certo. Sim, a gente Por que eu vou mudar agora? Até dar errado. Sempre dá certo, até dar errado, né? E aí, assim, eu acho que tem uma coisa que você falou no começo, Cipinho, e que eu acho que agora encaixa bem, que é assim, o cliente se sente, na maioria das vezes, o cliente se sente muito confortável da gente pontuar isso. Talvez por conta desse diálogo mais leve. Sim. Assim, a gente não tá ali para julgar, né, e dizer assim, nossa, não tá tudo errado. Dedo, né? Não tá apontando e nem criar um cenário terror, caótico, né? Porque assim, é um mercado que tem os desafios, né? Nem sempre a gente conseguiu trabalhar com tanta transparência assim. Eu tô falando que eu tô no mercado há mais de 30 anos, imagina como era há 30 anos a gente buscar informações sobre o setor. Sim. Era um mercado muito fechado, então a gente não conseguia fazer esse diálogo, essa troca, né? Então, é desafiador mesmo. Então, assim, às vezes ele está lá com a super boa vontade, operando, entendendo que está fazendo tudo certo, mas não está. E aí entra, né, o trabalho da gente falar assim, olha, vamos reestruturar tudo isso, né? Desde a sua empresa, né? Até ali toda a estrutura da sua operação. Né? Então, isso tudo faz uma diferença. E como a gente está falando de recuperação de crédito, claro que isso impacta diretamente na solução das situações. Né? Lembrando que cobrança é uma fonte de receita para a empresa. Então, assim, ela ser bem estruturada, ela muda completamente, né, o resultado disso. Sim, você trouxe uma questão aqui que é a informação. Né? Nós que estamos aqui no Sudeste, nós somos aqui em São Paulo, no centro de tudo, a informação ela é muito mais fluida. Né? E aí, quando você vai para os extremos, né, para regiões mais longas, isso não acontece. Eu estava conversando hoje com um cara do Pará. Ele falou, cara, choveu muito aqui e tal, e queimou várias coisas aqui. Eu falei, tá, mas é só você ir lá agora, né? Ele falou, não, eu já morei no Sul, Cipinho. No Sul, você vai lá, entra com o protocolo, fala que queimou e a empresa de energia te dá outro. Aqui não, aqui tem um combinado. Porque tudo é muito antigo. A linha, os fios são muito antigos, é tudo antigo. Então, não tem juiz aqui no Pará que dá causa ganha para o consumidor. Não tem. Queimou, compra outro. Então, você ainda vê que... Olha, na hora que ele falou isso, eu não acreditei. Ele falou, é a realidade. Então e um dos pontos, né? Então, você vê como ainda tem uma discrepância, né?
E um dos intuitos, quando o César começou o C2Cast, é justamente isso. Trazer informação isso é do nosso mercado de uma forma muito simples, sempre trazendo autoridades, né, naquilo que fazem, e que consegue chegar e a ideia é essa. no Brasil todo. É uma coisa que hoje a gente está tendo um pouco de dificuldade, assinatura eletrônica, testemunha, dispensa das testemunhas. Então, a gente executa uma confissão, um contrato, sem a coleta dessas assinaturas, porque é permitido, e o juiz fala assim, preciso das assinaturas, senão não é um título executivo. Teve até um caso que a gente juntou a decisão do próprio juiz, que negou, Olha isso. e conseguimos reverter, mas assim... Jurisprudência própria sua, né? Conforme Vossa Excelência. E aí ele, enfim, não tinha muito argumento ali, continuou o processo. Loucura isso, né? Loucura. E aí os clientes ligam e falam, mas tá aí, eu coloco ou não coloco? Eu falo, não, coloca. A gente tem essa prerrogativa e a gente tem que ser incisivo nisso, né? Se a gente for para Thay, eu acho que isso é um negócio legal que você trouxe e vale a pena nós falarmos um pouco mais. Por quê? Porque nós sempre entendemos que um contrato, para ter validade, tem que ter, né, as duas partes e duas testemunhas, cada uma de preferência representando, né, as suas partes, né? E aí, quando a gente entra na medida provisória, se não me engano, 202, né, isso, que é a que traz a figura da assinatura digital. E aí nós estamos dizendo o seguinte, quando eu tenho assinatura digital, dispenso, na verdade, o uso das testemunhas. Exatamente. Correto? E aí nós estamos trazendo o seguinte, entre aquilo que foi estabelecido como lei, ou mesmo como medida provisória, enfim, tem um delay até chegar no judiciário, né? Existe um time, né? E a gente coloca, né, na cláusula, e aí tem algumas aí entra o preventivo, condições importantes, né? Você vai emitir um documento que você vai assinar eletronicamente, a gente sempre sugere inserir uma cláusula com todas essas informações. Se for assinatura eletrônica mesmo, não a digital, indicar a plataforma que você vai coletar as assinaturas, né? E colocar o artigo 784, parágrafo 4º do CPC, que fala justamente isso. Não precisa da coleta de assinaturas. E de mesmo testemunhas. assim, de isso testemunhas. E mesmo assim, o juiz, algumas vezes, fala assim, olha, tem que coletar. Aí a gente fala, excelência, não precisa coletar. Vamos seguir aqui com o processo. Isso é preventivo, está no contrato, está previsto em contrato, né? Então, isso tudo... Claro, assim, o contrato, um contrato bem feito, ele não é uma solução, mas ele é uma ferramenta. Um guarda-chuva, né? E essa ferramenta, se ela não for estruturada, ela é só um documento. Agora, se ela for estruturada, ela vai colaborar para que esse reflexo seja positivo, né? Em todo esse processo de recuperação de crédito, né? Então, pode parecer que um detalhe, né? É um detalhe, mas a lei prevê que tem que constar. Então, a gente vai lá e consta, né? Então, é importante, né? Então, faz diferença. E as pessoas têm dúvida, né? Ou manda assim, se não era um contrato, eu posso coletar uma assinatura digital e uma física? E aí a resposta é não, né? Eles precisam existir no mesmo mundo, ou o mundo digital ou o mundo físico. Analógico. Senão perde as propriedades, né, da assinatura. Mas tem bastante. Então, toda essa parte é preventiva, assim. Ter um documento que tenha uma solidez ali, para que a gente consiga trabalhar se precisar. Tainá, tem uma coisa interessante que já aconteceu comigo. Eu sempre, quando falo de assinatura, eu trago esse caso, né? Aconteceu aqui comigo muito interessante, porque assim, eu tenho, por exemplo, um documento assinado com certificado digital e CPF, e tenho documento assinado somente, né, assinatura eletrônica, aquela que nós temos a validação pelo token que chega no e-mail, no SMS, enfim. E aí, na tentativa de protestar em cartório, um título assinado eletronicamente, não pelo certificado digital, o cartório se recusa. Não, se não foi assinado com o CPF, eu não aceito e não protesto. No entanto, o judiciário não faz essa distinção. Não. E aí, na minha cabeça, ficava assim, como que um cartório ele pode se colocar numa posição superior ao próprio judiciário, né? E se a própria lei, né, ela não faz distinção. Direito, não. É claro. E os cartórios, eles estão desafio, o cartório é um desafio. O GOV, ao invés da eletrônica, quando fala de assinatura eletrônica, a gente sempre traz algumas informações que são importantes, né? A gente verificar. Então, a eletrônica, ela tem as suas fragilidades. Ela é válida, perfeitamente exigível, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Então, mandar para tirar uma selfie da pessoa que está assinando, ou os documentos, para qualificar essa assinatura
como um certificado digital mesmo, para afastar todas essas questões, né? E gerar os relatórios no ITI, tanto da digital quanto da eletrônica, para que esse documento acompanhe com mais propriedades, né? Vem o hash, todas as informações da assinatura, e aí afastar esses dinossauros, né? Tanto do judiciário quanto do cartório, para que a gente consiga trabalhar. Sim. Eu ainda acho que o cartório é mais difícil do que o judiciário, o cartório né? é mais difícil. O cartório é bem complicado. Minas Gerais, assim, é um cartório difícil de trabalhar, difícil. São as divergências, né? Porque cada cartório tem ali a sua interpretação, muitas vezes. Então, assim, a gente tem muita dificuldade ainda. Eu acho que está melhorando, né? A gente gosta muito de contabilizar, assim, o mercado positivo, né? Sim. Então, assim, acho que a gente estava falando antes de começar aqui, né, Cipinho? Quando que teve confortável, né? Assim, né? Se a gente falar de economia, quando teve super confortável? Não teve. Mas hoje, a depender do ponto de vista, nada de braçada. Hoje a gente tem informações, cruzamento de dados, a gente alcança informações que a gente não tinha há 10 anos. Como é que a gente trabalhava? Eu comecei a trabalhar, a gente fazia notificação, confirmava por fax. Sim. Imagina, olha a facilidade que a gente tem hoje. Então, assim, hoje a gente trabalha num cenário maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? Para um mercado que hoje se revela de forma diferente. Então, assim, hoje a gente tem informações, né? As meninas, a doutora Tainara, que fica ali à frente dessas investigações todas no escritório, a gente puxa toda a informação que a gente quer. Então, essa história, né, que durante muito tempo falou assim, eu vou pagar como eu quiser, não é mais assim, né? A gente só tem... o cartório não ficar bravo aqui com a gente, né, quando quer advogados, mas já chegou a casa assim, eu não consigo protestar. Eu falei, não, me dá aqui, me manda a documentação que eu vou entrar em contato com o cartório. Aí o cartório falou, doutora, sabe o que aconteceu? Ele digitalizou, não mandou o documento assinado digitalmente, que é diferente, é como se fosse uma xerox. Sim. Então, a gente também tem que tomar alguns cuidados na hora de encaminhar verificações, né? Assim, eu acho que, olhando por esse ponto, assim, hoje a gente, claro, as dificuldades sempre existiram, né? Então, mas hoje a gente tem um cenário com muitas facilidades. Assim, a tecnologia ajudou muito. Hoje a gente tem, acho que essa questão das informações, né? Informação é riqueza, né? Sim. E a gente consegue alcançar essas informações. Isso muda completamente o cenário de recuperação de crédito. Completamente. O desafio é que eu sempre falo, assim, o advogado do devedor, é muito mais fácil o trabalho para ele, né? Porque por N vezes a gente vê... Já foi mais fácil, tá? Já foi, porque a sensação que eu tenho, Cíntia, é que ainda é muito fácil. Mas assim, às vezes a gente vê pró-devedor, né? Às vezes a gente vê um fundo, essa coisa assim, indo, né, naquela estrada e o advogado do devedor já está voltando, porque para ele, enquanto você tem que ir lá levar tudo, a sensação que eu tenho é que assim, né, é um caminho muito mais curto, né? Claro, não. O judiciário sempre defende, favorece, ali, né? A questão do hipossuficiente, do credor, do devedor, tal, claro. Ainda mais no nosso negócio, sim, né? Sim. Não, às vezes quando chega lá, é uma securitizadora, é um FDIC. Se ele liga pro próprio advogado devedor, ele não entende a atividade, você tem que explicar. Fala, doutor, você entende como que funciona uma operação? Fala um pouquinho, aí você explica aí para ele conseguir contra-argumentar e a gente chegar num acordo ou não, né? O que eu quero dizer aqui, Cipinho, assim, é claro que eu não estou romantizando aqui um cenário que realmente é difícil, assim, a gente sabe que tem aí, né, uma questão pró-devedor, né? Então, a gente sabe que tem uma dificuldade, sim, né? Agora, olhar para esse mercado que hoje é mais acessível para a gente no sentido de informação, né? Isso também é balsâmico, né? Porque você fala assim, olha, a gente consegue hoje, né, fazer buscas de bens, por exemplo, né, de situações patrimoniais, fazer vínculos, né, com devedores ali, essa coisa de esconder patrimônio, isso está muito mais difícil. Né? Então, só jogando uma luz nessa possibilidade, né? Porque ampliou demais, isso é muito legal. E você trouxe um caso agora, que essa questão de busca de patrimônio e tudo. Tem uma coisa que vocês fazem que eu vi que eu achei sensacional. Pessoal, peguem agora aqui, que é um gancho muito legal para quem está concedendo crédito. Que vai muito de encontro com o que a gente faz aqui da Nota Comercial, que eu já tenho indicado, inclusive já teve um podcast aqui que eu falei. Eu vi o podcast. Que falei, olha, muito legal. Tem que fazer,
que é a questão do estudo de viabilidade. É essencial, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque quando a Thay trouxe isso para mim, ela falou assim, não, a gente faz um negocinho aqui, que não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver. E aí, quando ela começou a me mostrar o que estava fazendo, eu falei, é um negocinho danado, né? Esse é eficiente. A gente busca tudo, né? Puxa toda a história ali do devedor, né? Ou pode ser na concessão. Então, ali, até para decidir quem que vai ser ou não o devedor solidário, quem que entra no contrato, quem que não entra, por exemplo, né? Então, a gente verifica se tem bens, imóveis, qual que é a situação desse bem, se tem ou não constrição, se esse veículo está livre e desembaraçado, se tem alguma penhora, transferência, enfim, todos os processos judiciais que envolvem ações possessórias, ações reais e tudo mais, para verificar se vai alcançar esse bem, né? E se esse devedor aí tem... Como que ele se comporta judicialmente? Então, a gente fala, olha, ele tem uma tendência aqui ser mais... se manifestar mais nos processos, ou fazer acordo. Se entrar com processo, esse caso você consegue, porque ele faz acordo, ele não gosta de comprometer. Eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, essa análise de comportamento, sabe? Além, né, dessa viabilidade e, de fato, da liquidez ali, porque, assim... Por que a gente, né, desenvolveu esse trabalho com tanto requinte, assim? Porque a gente chegava muita coisa para a gente no escritório, né, que era para formalizar ali uma garantia, e a garantia era completamente vazia. Depois você não ia conseguir converter aquela garantia, né? Então a gente falou, não, isso precisa mudar, né? E aí, então... Não, a gente chegou ao caso... A gente desenvolveu um trabalho liderado pela Thay ali de investigação, assim, muito detalhada, né? E precisa mesmo. Mas faz sniper, né? Todas as conexões, quais as empresas que ele tem conexão, quais são os sócios, se caso são família, Interfamily, a gente deu até um apelidou lá, Operação Interfamily. Tem de tudo, né? E aí a gente fala, possivelmente é uma fraude, ou aqui tem uma fragilidade, a gente precisa fazer dessa forma, ou pode seguir. Nossa, vocês falando... Desculpa. Não, desculpa. Vocês falando, meninos, eu estava pensando aqui, né, na experiência do dia a dia mesmo, porque na C2, né, o nosso principal trabalho é estruturar operações de crédito, né? Muitas vezes eu brinco e falo assim, o cliente ele chega com a bola quadrada e fala assim, tem esse negócio aqui, me arruma aí, dá um jeito de, né? Como que eu faço para isso, né, ser encaixado dentro dos parâmetros e me dar a segurança que uma nota comercial nos dá, né? E sabendo, por exemplo, desse trabalho de vocês, olha só que legal, né? Você falar, poxa, eu estou querendo conceder um crédito, esse crédito é, por exemplo, para uma operação guarda-chuva, né? Para me dar uma operação de risco maior, enfim, um fomento, algo do tipo, e eu ter a possibilidade de, antes de tomar essa decisão, ou seja, de conceder o crédito, de estabelecer uma linha de crédito, poder fazer um estudo de viabilidade. Para quê? Porque se eu precisar executar, eu estou seguro. Exatamente. Eu posso dormir tranquilo, né? Então, esse trabalho é muito legal, meninas. Temos que divulgar bastante, viu? Esse é o sentido da garantia mesmo, né? Ela tem que funcionar. E é um estudo, o que eu vi, tinha 40 páginas. E ela toda ali, tímida. Não, é um trabalho... É um trabalho. Porque como a gente faz sempre, né? Você perde assim, as meninas se dedicam a isso com muito cuidado, com muito rigor, assim... com lupa mesmo. E é um desafio também, porque assim, por mais que vocês desenvolvam todo esse trabalho, toda essa segurança, quando você chega para o cliente e fala, olha, faz o estudo de viabilidade, como é que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer meu cliente pagar isso daqui? Né? Aí você vai ver uma operação de 5 milhões. Não faz nenhum sentido. Depois que eles fazem, a gente já até recebeu comentário assim, nossa, mas eu não sabia que era isso tudo, né? Então, ou com um parecer negativo, quando a gente dá um parecer, às vezes fala a gente assim, olha, não indicamos, ou se você optar por dar prosseguimento, saiba dessas situações, dessas consequências e possibilidades de discussões, né? Sim. Mas você tem uma coisa, no risco. Teve uma experiência que recentemente aconteceu na C2 que é muito interessante, e o cliente ele estava fazendo uma grande concessão de crédito, né? E aí veio para nós assim, né, um pool de garantias. Então, nós tínhamos helicóptero, uma Ferrari, uma frota de carros, uma casa e tal. E aí, muito interessante, né? Porque nós pegamos, né, aquele contexto ali e tal, analisamos, né? E enxergamos, não é o nosso trabalho, mas é um cliente muito parceiro, nós enxergamos e falei, olha,
enxergamos aqui uma, né, fragilidade e tal, né? Cuidado com isso, com aquilo e tal, de uma forma sugestiva, né? Porque o cliente, ninguém conhece mais o cliente dele do que ele próprio, que está ali na ponta e ele, né? É o negócio dele. O negócio dele, ele tem muita experiência. E aí foi interessante que ele me ligou e falou assim, cara, fica tranquilo, né? Eu já avaliei, tal. Isso é uma questão, assim, então ótimo, que legal, né? Porque você está tranquilo. Meu objetivo é te dar essa tranquilidade. Se você está tranquilo, então... Eu vou formalizar isso de uma forma perfeita, que é como a gente chama, né? Sim, e o mais louco era assim, os pontos levantados quando o César ligou para conversar com o cliente, era assim, o carro estava alienado, o helicóptero não era dele, a fazenda tinha 50 hipotecas, entende? Mas você sabe uma coisa que a gente ouve muito, mas muito... Ou tem vários penhores, né? Era uma coisa assim, era um negócio surreal. Ele falou, não, mas aqui tá dentro de casa, né? Eles fazem, desculpa, mas eles fazem alienação superveniente, nem estão sabendo quando vai fazer o registro, mas já tem uma anterior, que essa alienação, ela tem preferência, né? A menos que você subrogue nessa garantia para ter... E aí eles falam, mas eu não sou... não é minha garantia... Desde que o primeiro deixe você se subrogar no direito dele, né? Então, são essas questões, assim, que às vezes eles... Que é natural, não vai alcançar. E precisa de uma análise técnica para saber onde você está pisando. Se vai ou não conceder, se sim, quais condições. Você sabe que ainda falando sobre isso, uma coisa que chega com muita frequência lá no escritório é assim, mas eu quero a garantia só para efeito moral. Vocês já ouviram isso? Sim. É muito comum, com certa frequência. Com certa frequência, quando é imóvel, né? Normalmente. Assim, não, mas eu não quero formalizar, assim, olha, porque tem todo, né? Tem todo o trâmite, é claro que, né, uma garantia real é uma garantia, né, que exige ali um investimento absolutamente necessário, né? Sim. Não, mas eu quero engavetar, né? Então, porque é só para efeito moral, né? Então, assim, é uma falsa sensação de segurança, né? Que quando a gente consegue clarear isso para o cliente, falar assim, olha... É muito barato você pagar. Por mais que tenha um custo de investimento, é muito barato pelo risco que você deixa de correr. Né? E eles precisam entender isso. Porque ele fala, nossa, mas é assim? É assim. Cíntia, simples assim. Uma questão sobre esse ponto, assim, eu tenho duas visões interessantes. Né? O doutor Alexandre Fuchs, um abraço para o Fuchs, nosso amigo que está lá no Sul, que nos aproximou, inclusive, né? Nos apresentou. É verdade, aproveitar a oportunidade para agradecer o Fuchs também, porque ele falou assim, você está com esse problema? Não, vou te apresentar, vou te colocar para conversar com o César, ele foi um querido. Obrigada. E o Fuchs, ele fala um negócio muito interessante, né, que em todas as palestras dele, ele ressalta esse ponto. Muitas vezes nós, como empresários do segmento de fomento, nós estamos pegando nosso dinheiro suado, sagrado. Estamos emprestando ele ali, colocando, né, fazendo uma antecipação para, né, o nosso cedente. Né? Então, você está depositando ali 100, 200, 300 mil, acreditando que ele vai te devolver aquele dinheiro. Né? Então, o Fux fala isso, não pode, na verdade, fazer isso, ou seja, colocar o seu dinheiro sagrado, seu patrimônio, muitas vezes da sua família, que você está arriscando ali, sem você ter uma garantia. Claro. Então, né, precisa sim ter essa garantia. E se para ter essa garantia existe um custo, esse custo tem que caber dentro da operação, né? Não pode ser algo... O cliente tem que pagar isso, né? Exato. Não é o fundo pagar, né? Isso tem que ser pensado, né? E é absolutamente possível quando você trata isso como um processo, dentro de todo esse processo de liberação de crédito, ele encaixa na sua operação. Por isso que ele precisa ser estudado, né? Então, voltando, acho que a sua primeira questão lá, né? Assim, como que é, assim, qual que é a etapa mais eficiente do preventivo? É entender realmente a dor do cliente, às vezes é essa. É primeiro entender que o negócio tem muitos caminhos de saída que ele ainda não conhece e que vai se revelar muito mais eficiente do que ele faz hoje. Então, é muito mais barato. E às vezes tem muito mais riscos ocultos, claro. Né, avaliação biológica, por exemplo, a gente indicou, porque era uma área... o imóvel vale 200 mil. Eu falei, não deve valer. Não, vale porque esse cliente... Eu falei, vamos fazer uma avaliação biológica, mas tem que pagar... Precisa, é importante. Valia 32 mil. Olha só. Pois é. Né? Então, assim, é importante verificar, ir até o bem. Hoje dá para fazer tudo online, né? Então, a gente consegue... Então, assim,
32 por 200, eu não te pago, pode levar. Tá muito bem vendido, né? São aquelas garantias vazias que a gente fala, né? Que a gente tem inúmeros exemplos aí, realmente tem isso, né? A pessoa não confere, age muito pela emoção, né? Fala assim, o que ele quer mesmo é ter uma garantia, mas ele não faz a conferência, né, de liquidez disso. Porque assim, no fundo, o que eu preciso? Se os títulos ali não forem pagos, se a obrigação não for cumprida, eu preciso reverter essa garantia, né? Sim. E aí? Funciona? E até pensando, né, que uma prática comum, na verdade, você concede um crédito, né, pensa numa garantia, sei lá, de 1 milhão, você, né, considera 60% disso como garantia, porque é a venda forçada, né? Tem a venda forçada, tem o segundo leilão, tem o valor que o mercado... Você coloca no contrato algumas condições que vai te beneficiar, né? Então, é importante avaliar todo o contexto. Eu já peguei situações, um cliente veio e falou, olha, a gente quer fazer uma operação aqui, vou te desenhar e você me fala se cabe uma nota comercial. E aí era um fomento para uma empresa que ia importar um produto eletrônico. Depois que chegasse, ele ia vender. Quando ele vendesse, ele pagava o fomento. Falei, como é que é o prazo de pagamento desse fomento? Não, vamos considerar aí 120 dias. Vai ter garantia? Não tem. Mas pega uma garantia. Não, mas ele... Aí falaram de uma garantia real, a garantia estava avaliada acho que em 2 milhões. E eu falei, ó, o cartório vai ficar mais ou menos, aí só cartório, vamos colocar aqui uns 15 mil aí... Não, mas como é que eu vou falar pro cara para pagar 15 mil reais, Cipinho? Eu falei, mas você tá dando 2 milhões de fomento para ele? É isso, né? E ele não vai pagar 15 mil para você ter a segurança que ele vai pagar o fomento. É por isso que a clareza na comunicação faz muita diferença. Porque quando o cliente entende, né, todo esse ecossistema de liberação de crédito, o benefício que ele vai ter, né, e todas as partes, porque bons negócios é quando todo mundo, né, Sim. Né, tem um equilíbrio ali, isso passa a fazer muito sentido. Então, assim, olha, eu vou pagar por essa garantia, mas todo mundo ali está seguro, né? Porque eu vou poder conceder ali o crédito que ele precisa e certamente, né? Vamos partir do princípio da boa-fé objetiva ali, que está todo mundo querendo fazer bons negócios, né? Então, ele precisa daquele recurso naquele momento, ele precisa antecipar aquele capital, aquele crédito, etc. Então, aquilo vai voltar para ele de alguma forma positiva também. Então, assim, você transformar isso num cenário seguro é vantajoso para todo mundo. Claro que tem um investimento, mas é muito mais barato do que o risco. Igual garantia de veículo, né? Que o pessoal não quer colocar seguro ou rastreador, quer só alienar e conceder o crédito. E depois, para achar, né? Como é que faz? Se tiver algum sinistro, como é que resolve? Então, tudo isso a gente precisa prever para fazer a concessão. Você falou de garantia de veículo. Nós tivemos um caso de um cliente nosso que não tinha seguro, o devedor vendeu para poder quitar a dívida. E o comprador indo embora, deu perda total no veículo. É isso. E aí, acendeu uma vela, né? Vamos morar aqui. Sim. O comprador foi muito honesto e pagou. O santo dele era forte, né? Mas a chance de não pagamento era gigantesca. Até porque o cara ficou muito nervoso, porque o caminhão já não estava numa situação tão boa. E não foi dito isso pelo devedor para ele. E aí o cara falou, perdi a garantia. Era só um caminhão sem freio. Assim. Coisa simples. Nada demais. É isso, tem de tudo também. Vamos avaliar, né? E o cara pagou, mas olha a sorte que ele deu, né? O mais comum era que, não, peraí, vamos discutir agora, porque... A chance dele... não receber era muito maior, grande, né? Exatamente. Então a gente vê isso. Eu acredito que vocês devam ver muita coisa séria, mas ao mesmo tempo muita coisa... chega a ser engraçada. Tem alguma coisa na cabeça de vocês que você fala assim, olha, isso aqui aconteceu e virou um caos dentro do escritório? Teve uma garantia que... A gente até comentou que a gente falou isso numa live recente. Uma garantia que tinha produto ilícito. Foi apreendido com droga. Que legal, mesmo, hein? Né? Mas a garantia era produto ilícito, não, né? Não, mas não era só o caminhão. A garantia não era, mas o caminhão era. E aí, assim, o caminhão foi apreendido, né? Porque faz parte ali do produto, do meio. E agora a gente está discutindo para recuperar esse bem. Então, esse caso foi bem interessante, assim, porque o cliente liga e fala... Ficou preocupadíssimo. Eu tenho uma operação, assim, olha, uma operação alta, uma operação eu não tenho nada a ver com isso, não sabe. A gente vai ter que fazer toda essa desconexão, Sim. né? Porque agora, quem somos nós para requerermos, né? Tá com o poder público e aí a gente precisa acessar esse... Tá deteriorando lá e o cara não tem como pagar, então...
vamos resolver. Olha, esse é a primeira vez que eu escuto. Não tinha... Não, tem bastante coisa. Tem bastante história. Não, imagino. A gente vive num mercado de artista, né? Uma obra. E quando a gente fala dessas coisas, né, assim, de causas, de tudo, tem um amigo que fala, olha, o desembolso é sempre maior do que os juros. Né? Sim. E muitas vezes a gente fica, né, você vê, às vezes o cara desse, se tivesse um seguro, se tivesse planejado melhor a operação, talvez não seja nesse caso, né? Mas provavelmente talvez não estaria passando por essa situação, né? Tá lá agora, vai com o bem parado, brigando, né? Brigando. Cobrança é processo, não adianta, sabe? Concessão de crédito é processo, né? Então, a gente fala sempre, né, que quando a cobrança é urgente, o processo não existiu, falhou. Então, assim, a cobrança, ela funciona. E essa é uma coisa que a gente fala muito para o cliente, né? A cobrança, ela deve ser uma fonte de receita da empresa, mas ela tem que ser planejada, né? Senão, você perde muita coisa no meio do caminho. Então, você tem o preventivo, você tem o gerenciamento, né, do crédito e depois você tem a recuperação, né? Então, quando você fala são todas as fases são importantes. Elas não têm nem régua de cobrança, né? Você fala, você não implementou uma régua de cobrança? Não, eu vou conversando, ele falou que vai pagar semana que vem. Aí vai... É tudo muito emocional. Né? E a gente então, fala, é importante você estabelecer aí regras dentro da sua empresa, cumprir mesmo. A cobrança, ela precisa ter uma ordem lógica, uma crescente, né? Se você fala que você vai notificar, notifica. Se cabe protesto, fala que vai protestar, protesta. Judicializar, judicializa, faz acordo em juízo. Mas o devedor precisa entender que você vai tomar as medidas necessárias para a recuperação do seu crédito, né? Até porque no nosso mercado, quando você vai para essa linha, é porque o relacionamento com o cedente já foi para o espaço, né? Então... Eu acho que aí está um grande desafio, que é uma coisa que a gente consegue manter bem, assim. A gente conseguir fazer a recuperação desse crédito de forma muito saudável e manter o cliente na base. Acho que esse é um grande desafio e eu acho que é um número muito positivo que a gente tem no escritório, que a gente se orgulha muito, a gente fala muito sobre isso. Que legal. Assim. Isso é uma coisa muito legal lá pra gente, né? Porque o desafio eu não posso... Vamos pensar que esse cliente, assim, o sacado é cliente do meu cliente. Olha a preciosidade disso. Então, como é que eu vou fazer uma abordagem? Eu preciso fazer uma abordagem técnica, né? Claro, deixar muito claro que existe um processo ali, então, portanto, se ele não cumprir a parte dele, a gente vai avançar nesse processo, mas com muita clareza e com muita firmeza nisso também, né? E os resultados são ótimos, né? Porque eu acho que ali, quando o devedor entende que ele tem que pagar e ele enxerga um processo claro, né, de evolução, ele respeita isso. E a maioria dos casos de inadimplência, assim, no escritório, eles são mais produtos de fraude do que inadimplência pura e simples mesmo ali. Você chegou num ponto que eu ia falar agora, o mercado é esse, né? Infelizmente. Eu falo que existe o empresário e existe o dono de empresa. O empresário é aquele que vai quebrar, que vai ter o problema, mas que a hora que você for lá, você vai achar ele para sentar e negociar. O dono de empresa é aquele que vem, arma a cama, dá o tombo... Conta muita história. E some. Né? E a sensação que eu tenho da pandemia para cá, principalmente, é que esse dono de empresa, ele aumentou exponencialmente. Sim. Né? A gente vê muitos relatos de RJ todos os dias, mas esse cara não abre RJ. Não. Ele não abre RJ, ele simplesmente deixa a dívida ali e fala, tenta me cobrar. Boa sorte. Exato. Vocês têm percebido isso? Como é que vocês têm visto esse movimento e se estão vendo o que vocês estão sugerindo ali, se vocês para compartilhar com quem está nos assistindo aqui hoje? A fraude mais comum que a gente e é simples, é um procedimento muito simples, né? Que, sei lá, 60% ali das fraudes que caem na nossa mesa é o seguinte: quando a gente vai fazer o confronto de dados, a gente percebe que os dados que o cedente forneceu do seu sacado, eles são falsos. E uma conferência simples já identificaria isso, né? Então, um e-mail, um Gmail da vida, um Hotmail, não que não seja o seu sacado não possa ter, mas confronta, verifica. O telefone que ele te deu do sacado, peguei agora, né? Um caso recente de Minas, bati o olho no padrão da resposta da notificação de sessão, falei, isso é fraude. Com certeza é fraude.
Nem foi pelo telefone que eles me passaram do sacado. Peguei as informações em outros sistemas, liguei, e aí a moça, a dona da empresa, falou, essa empresa existe, ela é minha, mas eu não conheço esse excedente, nunca emiti essa nota, o que está acontecendo, onde que meu nome está envolvido. Então, são conferências básicas que a gente consegue ali na nossa mesa, antes da concessão, verificar e evitar esses problemas, né? Isso é um ponto muito crítico, né? Porque, assim, talvez quando a gente começa a falar sobre isso, a gente pensa em grandes golpes. Não. São coisas frágeis, simples, pequenas, né? Que ele vai dando aqui, vai dando ali. Que você fala assim, gente, absolutamente, de sessão, pessoal. Absolutamente possível de ser evitado, né? Desde que você entenda que esse processo existe, né? Essas conferências existem. E aí, é claro, a gente já pulou uma fase extremamente importante, né? Que é a espinha dorsal do nosso negócio, que é a análise de crédito. E claro que a gente tem que passar por isso tudo, né? Mas isso se repete ali no momento da cobrança, né? Então, assim, eles mandam as informações, a gente confronta de novo as informações. Então, assim, primeiro, isso deveria ter sido feito lá atrás. Não foi ou foi? Mesmo tendo sido, a gente faz de novo, né? Então, assim... Propor uma ação judicial. Isso é tudo muito cuidadoso, né? Sim. Porque, assim, é o momento de sanear todas as fragilidades, né? Então, o próprio WhatsApp, você consegue... Hoje tem sistema que você joga o telefone e vem quem que é o proprietário da linha. Então, são conferências muito simples. Hoje a gente tem ferramentas incríveis, né? Para buscar isso tudo. Na época de banco, né, no Safra, a gente falava que eram as operações pão com rosca. Vem a operação pão com rosca. Era o favor, né? E isso a gente tem visto. Até uns anos atrás, quando vinha um cedente... e você começava a analisar os principais sacados, a carteira, você já conseguia olhar ali e falar assim, esse aqui é o pênalti para eu entrar nesse excedente. Porque eu tenho 5 sacados muito bons, esse aqui é o favor. Então, quanto de risco eu vou fazer nesse cara de favor? Hoje, você já não consegue identificar esse cara... E muitas das vezes os 5 são favores. Ou 6, ou enfim. Isso eu vejo que aumentou. Você chama de ciranda, né? Monta uma ciranda. É isso mesmo. Dois cheques para cobrar, e aí eu olhei, falei, eles são Interfamily, sabia? 2 irmãos. Interfamily. Aí a gente identifica uns padrões lá também, e aí comecei, né? a conversar com o sacado de uma forma bem tranquila, e ele foi entregando todo o jogo. Não, mas eu só emprestei. Eu falei, então... Eu só emprestei, mas não me disseram que eu tinha que pagar, né? Você fala com ele lá, não tenho nada Resolve a ver com isso. Com ele. A gente já tem a informação que a gente precisava, né? É igual a Intercompany, que sempre existe o ato comercial até que dá problema. Até que dá problema. Não, o Interfamily nasceu do Intercompany. E eu acho que tem muito isso, né? Que a gente acabou de falar também. Eles já vêm, muitas vezes o empresário vem com essa frase muito pronta, assim, mas funciona. E funciona mesmo. Até dar problema, funciona. Sim. Só que quando dá um problema, te carrega. Você quer ver um outro golpe? Então, isso é muito grave, né? Então, o cedente tem algum contato no financeiro ali do sacado. Então, eles fazem parceria, falam, vou te mandar, você confirma aí. E teve um caso nosso, que a gente até tá conduzindo, que tinha um percentual ali para todo mundo que fizesse as confirmações. Famosa bola. Exatamente. E aí fala, cadê meu repasse? Né? Então, o ganha-ganha, a minha parte, cadê? E tá gravado. Mas esse, pelo menos, nesses casos assim, fica pior pro devedor, claro. Né? Fica um pouco mais... É criminal. Criminal. Tudo. Mas é que é assim, né, o César, o grande problema é que assim, ó, nós não queremos, embora nosso trabalho seja esse, né? Mas o judiciário é a última alternativa. Deve ser a última alternativa. Porque quando você tem um preventivo, você vai pensar nesses caminhos de saída e é possível resolver na mesa. É super possível resolver na mesa. Mas às vezes o judiciário é a única alternativa. Claro, às vezes é a única alternativa. Mas nunca é a primeira, né? E a gente vai sanear tudo isso na mesa antes de mover uma ação. Sim. Né? Então, isso tudo também é muito importante, né? Para a gente entender. Uma ação pode ser que leve anos. Claro, aí, então, né? assim, o ideal é... Claro que a gente entra num cenário onde a gente teria aí muitas provas e tal, mas a gente não quer entrar nesse cenário. Como é que a gente faz para não entrar nesse cenário? Né, com uma bola tão dividida, assim, com um problema tão crítico desse, assim, que envolve fraude. Imagina uma ação criminal, prazo, né? Sem contar que uma ação criminal ela é
emocionalmente exaustiva, né? Assim, a gente vê muito, assim, o cliente, ele começa com a ação, depois ele fica irritadíssimo com isso, porque manter um processo não é um desafio, né? Sim. Porque é ultrajante, cada assim, decisão, você falou, olha... mexe com você. Eu fiz a concessão de crédito, o cliente veio aqui, contou comigo, e agora eu fico, né? Ele fica... Tem que provar eu tenho que provar que ele deve, assim, é claro que é desgastante. Então, assim, tem uma questão meio cultural, assim, que a cobrança, ela carrega, né? Essa pecha um pouco da parte difícil, né? E o que a gente tenta, e assim, com o nosso trabalho, a gente tenta demonstrar que isso, sim, é possível fazer. Claro, não romantizando, porque assim, a cobrança é sempre uma sim. parte difícil, né? Mas ela pode ser feita de forma pensada e o resultado dela é muito eficiente, sabe? Se você conduzir esse processo como ele deve ser. Um ponto importante da cobrança é a celeridade, né? Não tem quando você não tem uma régua estabelecida na sua empresa, você vai deixando, se ele deve para você, ele possivelmente deve para outros. E quanto mais você demorar, mais para o final da fila você vai. Então, estabelecer um prazo limite, deu 60 dias de vencimento, de fato, encaminha aí para o seu jurídico, para os setores de cobrança, ou realiza o protesto, enfim, o que for estabelecido na sua régua, mas é importante que isso seja feito, né? Por isso que lá a gente sempre fala, quando possível, né? Usem a nota comercial. Sim. Né? Tragam, principalmente, né? Não só pensando na fraude, mas pensando também naquela operação que você tenha fragilidade com o sacado. Né? Não tenha dúvida, né? Você tem um risco de fraude, mas você tem aquelas operações sadias. Sim, né? sim. Mas a gente sabe, fomento está aí. Claro. O fomento disfarçado de pré-faturamento. Comissária, né? Que bate todos os dias. Então, para não ter que chegar nesse ponto, a gente sempre fala, pessoal, usem a nota comercial. Estruturem isso. Né? Mas eu vou ter que pagar a nota comercial? Você está dando fomento. Você está... o que você é bom? Você é barato pagar a nota comercial. Exato. Não, e o nosso mercado sabe comprar recebível. Fomento é o quê? Empréstimo. Sim. Então, você está dando um empréstimo e não quer ter um instrumento... Tem que formalizar, que vai claro. ajudar muitas meninas depois para poder cobrar. Faz sentido isso? Total sentido. Né? Faz. E a gente vê muito isso, né? Eu estou fazendo fomento aqui. Outro dia eu vi, eu faço um fomento, aí depois quando... Na data ele mandou a operação. Eu falei, só falta você me falar que é comissária. Rapaz, você sabe o que é, mas é um sacado muito bom. Ou senão, olha, você não assinou aqui a duplicata, ou... Não. Se precisar, manda, ele assina. Não, você assina antes do problema, porque ele não vai assinar. Eu acho que hoje, assim, com todas essas possibilidades de estruturar a operação, né, que até pouco tempo a gente operava aí num cenário de risco muito maior, um passivo legal, né? Hoje a gente consegue atender essa necessidade de conceder crédito direto para o cliente através, né, da CCB, da nota comercial, e a gente supera a questão do passivo legal. Claro que você tem a questão do crédito, isso tem que ser analisado sempre, né? Mas você formaliza isso de uma forma impecável. Sim. Né? A Cíntia trouxe essa questão, né, da CCB ou da nota comercial, e ambos instrumentos, né, são chamados títulos executivos extrajudiciais, né? Eu queria aprofundar um pouquinho nesse tema, meninas. O que é ser executivo extrajudicial? Vocês vão lá cobrar na porta deles? É isso? De novo, trazendo em palavras muito simples, né? É um caminho mais direto para recuperar o crédito. Eu não preciso contar toda a história, né? É um documento que carrega por si a informação de que aquele devedor me deve, né? Aquela obrigação tem que ser cumprida. É uma dívida confessa, né? É uma dívida, né? É líquido, certo e exigível. Então é um título. Então você deixa de discutir todo o contexto, né? Então é um caminho mais rápido para que a gente chegue a esse recebimento. Então, Cíntia, mas de forma geral, na prática, efetivamente, é um processo judicial também. Você vai entrar... é um processo judicial. Não é uma ação de conhecimento, né? É uma ação de execução que ela é mais célere. De fato, é um caminho muito mais rápido para a gente reverter esse recebível. Perfeito. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho uma operação, por exemplo, que foi um desconto de duplicatas, né? E essa operação,
por algum motivo não liquidou, e eu vou executar, por exemplo, o contrato mãe, né? Ali tem o borderô, termo de cessão, né? Tem a nota promissória, enfim. Quando eu vou fazer essa cobrança, essa é uma cobrança judicial pura. E quando eu vou, por exemplo, para um título extrajudicial, que seria uma nota comercial, uma CCB, eu não tenho que... o caminho é o mesmo, né? Eu tenho que entrar com uma ação na justiça. A nota promissória, o contrato, eles são títulos extrajudiciais também. Legal. Se você fizer essa previsão com tudo que você... tudo que o documento deve carregar, né? Só que a maioria... Não, então, tem isso. Aí tem a fragilidade, né, do dia a dia. Então, quando a gente faz uma comparação, ambos são títulos extrajudiciais. O próprio contrato mãe, né, pode ser considerado um título extrajudicial se ele for bem formalizado. Perfeito. Né? Aí você fala assim, a nota comercial, ela é um título extrajudicial. Então, ela é um documento muito mais célere na hora de você fazer a recuperação desse crédito. Qual que é a fragilidade ali no contexto do contrato? Nem sempre ele tem todas essas previsões, nem sempre ele carrega todas as assinaturas, né? Nem sempre ele foi ali preparado para, de fato, ser um título extrajudicial. Então, assim, por isso que a gente diz que antes de entrar com o processo, muitas vezes, em condições, né, de uma operação que está ali cheia de fragilidades, a gente tem que sanear tudo isso. Então, quando isso está representado, por exemplo, né, em situações que cabem ali numa CCB, numa nota comercial, você tem ali um instrumento limpo, né? Um instrumento que você não precisa trazer todas essas discussões ou sanear tudo isso que a gente muitas vezes precisa fazer para justificar essa cobrança, né? Eu costumo falar na nota comercial que ainda tem um diferencial. Me corrija se eu estiver errado, tá, Minas? Que eu tenho falado isso bastante. Quando você pega um contrato mãe, quem que emitiu o contrato mãe? Quem está concedendo o crédito, o próprio... né? Uma CCB é o banco. Sim. E uma nota comercial? É o devedor. Tô dizendo aqui... O devedor é o emissor. Então, assim, olha, eu estou aqui emitindo uma dívida... Como é que eu vou discutir isso? E como é que eu vou chegar depois e falar assim, eu não fiz isso? Né? Não tem como. Como é que eu vou discutir isso? Então, são títulos, né, extrajudiciais. Cheque para o nosso negócio. Cheque, duplicado, contrato, a CCB, a ANC. E aí, cada um com as suas particularidades, se bem estruturados, como você trouxe bem, né? Quem é o emissor é o próprio devedor. A gente tem aí mais uma possibilidade de, assim... Não dá nem para... Não tem a possibilidade de discussão, né? Porque você fala... eu fui lá pegar um dinheiro com a Thay. Eu tô emitindo essa dívida. Exatamente. Né? Como é que eu vou discutir isso? Tá gravado. Não, como é que eu vou discutir isso depois? Olha, tá aqui, né? E é uma coisa que é muito interessante nesse contexto, que uma outra situação a Cíntia trouxe, que eu achei muito legal e vale muito a pena ressaltar isso, né? Imagina que você tem uma operação de desconto duplicata, na qual você tem o canhoto, você tem a confirmação, você tem a nota, você tem... No momento da execução, você tem que contar toda essa história para o juiz, você tem que explicar tudo isso. E a Cíntia contou de um caso que tinham duas empresas fazendo a concessão de crédito para o mesmo cedente. As duas estavam executando, né, a cobrança em paralelo. E aí, para um caso, o juiz olhou e falou assim, esse aqui eu concedo, ok, pode pagar. Esse aqui não. Ué, mas é a mesma coisa. Só que os documentos de formalização estavam divergentes. Como é que a gente dá esse resultado para o cliente? Fala, né? Não tem jeito, Não tem jeito, né? Eles igual, né? Operação em pool. E aí, o juiz entendeu que uma empresa podia, a outra não. Como é que você explica? E aí, quando você pega esse exemplo e traz, por exemplo, para a nota comercial, que é o nosso, né, o grande negócio, pensa que você tem um instrumento onde está, como a Cíntia falou, é limpo, né? Ou seja, não precisa explicar mais nada. Você já superou, né? Isso, como nós falamos aqui o tempo todo, né? Na verdade, cobrança é efetividade e celeridade, né? É uma confissão de dívida limpa, né? Você estrutura direitinho a confissão, quando você vai executar, você não tem que contar a história, não tem que fazer nada, mas... É importante você estruturar ela direitinho. Né? O que eu acho muito importante a gente pontuar é que são soluções, né, que estão aí disponíveis, né, para as empresas, e a gente precisa conhecer todas elas. Sim. Isso hoje o mercado amplia essas possibilidades, né? Então, quem diria que a gente ia poder... Quantas vezes o cliente sentou na nossa mesa e falava assim, eu preciso de um capital, imediatamente eu não tenho crédito para antecipar, e a gente não tinha solução para ele. Hoje a gente tem a solução perfeita, emite uma nota comercial, Sim. Né? Coloca uma garantia real. Coloca uma garantia real, faz uma análise de viabilidade, ou seja, essa operação está blindada. Claro que a gente sempre chama atenção e a gente gosta muito de dizer,
seguindo a mesma linha de franqueza que a gente fala sempre com o cliente, né? Garantia no nosso negócio é sempre fonte secundária de recebimento. Fonte primária de recebimento é a boa análise do crédito, é entender o que eu estou operando, é a espinha dorsal do nosso negócio, né? Agora, vamos trazer camadas de segurança, aí você formaliza isso através de uma nota comercial, foge daquele passivo legal de estou emprestando dinheiro. Não, você está fazendo uma operação absolutamente legal, rápido, né? Com garantia, sem discussão. Gente, é caro isso. Você liga para o Cipinho, 2 minutos, você entendeu? Tá com um parceiro que te apresenta isso rapidamente, né? Então, assim, quer dizer, né? Eu acho que como que a gente vai achar isso caro? Sim. Né? É mais caro o dinheiro ir e não voltar, né? É absolutamente viável. Eu acho que isso que a gente precisa chamar atenção. É absolutamente viável. Sim. Né? Se você for analisar esse risco, e a nota retorno. não só serve para concessão do limite, mas segue renegociação também, Sim. é importante. Temos até que conversar daqui a pouco, senhor Cipinho. Temos um caso importante. Vamos lá. Não, a gente tem mandado muita coisa para vocês por conta disso. Assim, a gente quer, a ideia é facilitar essa conversão, né? Então, às vezes o cliente tem uma situação muito crítica ali que precisa de muita celeridade, né? Que tem ali um histórico de alguma irregularidade na operação, não teve a assinatura e aí assim é o momento de renegociar isso com esse devedor, sentar na mesa e estruturar da melhor forma possível, né? E aí a gente pega um documento limpo, assim, um documento, né, sem nenhum questionamento, apaga todo um passivo, um passado ali que tinha algumas comprometida com algumas irregularidades, limpa todo esse documento, substitui esse documento por um documento, né, limpo. Eu gosto de chamar de limpo porque não que o restante da operação não tenha o seu histórico, mas ele não precisa ser discutido. Sim. Né? Então, não tem que ser explicado, nesse sentido, né, que a gente fala em sanear. Isso faz total diferença. A gente vai sanear na mesa. Como? A gente vai, então, converter isso na emissão de uma nota comercial, que é emitido pelo próprio cliente, né, pelo próprio cedente lá, no caso. Ele figura como emissor, né? Ele figura como emissor, então como é que ele vai discutir isso? Então, o documento carrega toda essa clareza, né, que talvez ali em um determinado momento não ficou tão claro. Põe uma garantia... Ou seja, é um cenário E voltando perfeito. só um pouquinho, Bom, quando né? a Cíntia fala da questão da garantia, eu entendo um pouco, né, Cíntia, quando você traz, por exemplo, que o empresário do fomento, ele fala assim, não, mas isso é uma questão moral, né? E realmente, assim, pensando na prática do dia a dia, não é que não é para ser executado, não é para ser... Não, pelo contrário. Mas é que quando você faz a avaliação do crédito, né, a análise do crédito, se a pessoa está dispondo de um patrimônio dela, na sua grande maioria, é porque ela tem a intenção, né, de fazer correto. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder sua casa, perder seu carro. Claro. Vai pensar 2 vezes antes de cumprir a obrigação, né? Porque tem uma garantia atrelada ali. Exato. Meninas, olha, eu vou dizer pra vocês que quando o papo é bom, a hora voa, sabia? E o nosso tempo aqui, olha, foi muito rápido, muito rápido mesmo. Já estamos mais de 1 hora aqui, né? Quase 1h30 de bate-papo. A gente também nem sentiu. Muito legal, muito legal. No comecinho elas estavam preocupadas, falaram assim, poxa, esse bate-papo vai ser legal mesmo. Eu tinha certeza que seria. A ideia é que a gente, de alguma forma, possa colaborar aí para o mercado, esclarecer algumas dúvidas, contar um pouquinho do nosso dia a dia, que é desafiador, mas tem solução, né? E quando isso é pensado de forma preventiva, assim, o resultado prático é muito eficiente. Então, assim, vale a pena querer entender um pouquinho de como funciona esse preventivo, sabe? Legal. E eu vou falar assim, a calma que vocês falam, né? Faz acreditar para mim que o judiciário, assim, né, que o processo como um todo, ele é muito aquilo que a gente falou lá atrás, né? E esse bate-papo, né, nesse tempo, me traz de novo a leveza que vocês trazem. Precisa ser assim. Um conteúdo, né, e uma rotina que é tudo menos leve, né? Porque a gente está falando, às vezes, de valores pequenos, mas às vezes de valores muito altos. Né? Super expressivos. Exato. Que podem quebrar uma empresa que estava ali fazendo o teu melhor. Exato. Que é super importante. Exato. E esse bate-papo aqui só reforçou aquilo que eu trouxe no início. A leveza e a simplicidade com que vocês
transmitem esse conhecimento de vocês no dia a dia. Então, eu fico feliz de ouvir isso, porque isso é uma coisa que a gente cuida muito no escritório, né? Porque a gente sabe que a gente vai trabalhar, né, com uma área sensível da empresa, que é a recuperação do crédito, já é um momento de fragilidade, o cliente já pensa que perdeu. Como que a gente vai tratar isso para não transformar naquilo num caos também e para a gente não perder o cliente que é dele? Sim. É isso que a gente fala com muita frequência, assim, o desafio aqui é a gente quer receber e ele precisa continuar vendendo. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente fala muito sobre isso, a gente treina muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso para que a gente consiga reverter isso sempre da forma mais rápida e mais eficiente para o cliente, né? Muito bacana, bacana mesmo. Meninas, como estamos chegando ao fim do nosso podcast... Foi um prazer. Eu queria fazer um pedido para vocês, começando com a Cíntia. Se pudesse deixar assim uma frase, uma palavra, uma orientação, uma sugestão, algo para os nossos seguidores. Vamos lá. Um conselho? Eu acho assim, seguindo a linha do tema, né, que a gente falou um pouquinho de recuperação judicial, recuperação de crédito, eu acho que a gente procurar entender um pouquinho mais sobre essas soluções e ferramentas. São muitas. Nós temos coisas muito interessantes, a gente falou da nota comercial, falou do CCB, a gente tem a estrutura de um preventivo super eficiente. Então, assim, o grande desafio para a gente é sempre diminuir essa distância entre um escritório especializado, né, e a empresa, independente do tamanho que ela é. Assim, a gente está lá para atender, né, todo cliente, para a gente é um prazer. E eu acho que o principal é isso, assim, nós temos hoje soluções infinitas, né, para atender o cliente, para atender a dor do cliente, para reverter o problema do cliente. Então, assim, vale a pena conhecer um pouquinho esse mercado. Essas soluções, né, melhor dizendo. E agora, Thay? Acho que a Cintia já falou tudo, vou tentar falar alguma coisa. Mas, só partindo do que a Cintia falou, importante também a gente definir as nossas réguas de cobrança. Vou voltar nisso, que eu acho que é muito importante. A celeridade, formalização, qualquer dúvida, entrar em contato com um escritório especializado, verificar como que é o preenchimento de um cheque, por exemplo, que muitas vezes chega no escritório de uma forma inadequada, ou a ausência de um devedor solidário ali, que faria toda a diferença na hora da cobrança, e até mesmo a estruturação para a emissão de uma ANC ou uma CCB, que assim, a gente já entendeu que é absolutamente importante a gente verificar que basicamente sempre cabe, né? A gente utilizar a plataforma e entrar em contato com os meninos para que a gente tenha uma operação aí sólida e eficiente. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigada, meninas. Bom, a gente vai chegando no final. Meu muito obrigado por vocês terem vindo aqui, compartilhado um pouquinho dessa rotina de vocês aí. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aí já ficou lá pensando. Então, depois, vamos compartilhar, né, as redes sociais de vocês, telefone, e-mail, porque eu tenho certeza que desse podcast vai sair bons negócios para vocês aí. Não que o cara esteja lá com muito problema, mas para ficar... para não ter problema. A ideia é essa, né? Para não ter problema. Muito obrigado, César. Muito obrigado. Obrigada, César. Obrigada, Cipinho. Foi um prazer para a gente. Obrigado, pessoal. Foi realmente incrível, maravilhoso esse momento aqui com vocês. Que possamos repetir muitas outras vezes, porque tem muito conteúdo para compartilhar. E eu sei que os nossos seguidores adoram, né? Poder receber informações tão preciosas assim que ajudam no dia a dia. Então, chegamos ao fim de mais um C2Cast Crédito e Inovação. Obrigada.